Meus amores, boa noite. Boa noite, unidade Bem Me Quer. Há quanto tempo, né, que eu não faço uma videoaula para vocês? Há quanto tempo eu não gravo um vídeo para vocês? Vou até falar por que também que eu não tenho gravado essas videoaulas para vocês. Porque o meu computador está muito ruim. A imagem da câmera dele é muito ruim. E sem contar que pode acontecer que no meio das aulas ele para, ele grava. Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça. Mas como estamos chegando numa fase muito importante do nosso negócio, eu resolvi que eu não vou mais adiar essas aulas, né? Que nós vamos fazer essas videoaulas e hoje, de uma forma especial, como eu já preparei vocês no grupo, eu tenho uma surpresa maravilhosa para contar para vocês. Então eu espero que o brilho da minha felicidade nessa surpresa supere a qualidade da imagem do meu computador, né? E vamos torcer para que não travem, para que nada aconteça. Então, como vocês sabem, como é de praxe e como a própria Mary Kay Ash sempre nos ensinou, nos orientou, nós temos um legado de Mary Kay Ash que é colocar Deus, família e carreira. Então eu vou ler uma palavra aqui para vocês e talvez vocês não entendam o sentido dessa palavra agora de começo, mas eu tenho certeza que no final dessa reunião vocês vão entender. Então essa palavra se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 9. André disse: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença agora, Senhor, para consagrar tudo que for feito nessa reunião, tudo que for falado, que o Senhor venha ministrar ao meu coração, para que eu ministre ao coração das minhas filhinhas na unidade Bem Me Quer. Pai, que em nome de Jesus seja feita a sua vontade nas nossas vidas, nos nossos negócios, na nossa carreira. E como diz a tua palavra, temos uma promessa de que quem busca o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu consagro a ti essa reunião, consagro a ti essa unidade tão sonhada e esperada, e que seja feito o teu querer, que seja realizado os teus sonhos para as nossas vidas, porque diz a tua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, Senhor, essa reunião pertence a Ti, nossos negócios pertencem a Ti, que o Teu Espírito Santo seja condutor dessa reunião. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, vamos lá, vamos tratar de negócios. A nossa reunião de hoje é para a gente, além da surpresa, é para a gente começar a ter compromissos, tá? A começar por mim. A primeira pessoa que precisa estabelecer compromissos daqui para frente, compromissos mais sólidos em sentido de unidade, sou eu. Então, a começar por mim. Então, como eu disse, eu estava devendo vocês essas videoaulas, né? Estou devendo as meninas daqui de Além Paraíba reuniões presenciais. Nós somos, graças a Deus, muito bem assistida pela nossa diretora Renata Dolabella e também pela nossa nacional Lorenza Lacerda, que, né, está sempre nos prestigiando, nos orientando com reuniões online. Mas nós, graças a Deus, já temos uma unidade aí na porta, bem pré-estabelecida. Então, nós já temos que começar a ter esse compromisso de orientações, de reuniões, também partindo de nós,
né? Então, mas claro, é muito importante continuar assistindo sempre as orientações da nossa diretora nacional Lourença Lacerda e as orientações da Renata Dolabella, tá? A nossa diretora, meninas, da unidade BMQR é a Renata. Então, o que acontece? Eu sou a mãe de vocês, mas a responsável pela nossa unidade é a Renata, tá? Então, o que acontece? Então, a partir de junho, a partir do mês de junho, vai ser fixo toda primeira segunda-feira do mês uma reunião presencial para as meninas aqui de Além Paraíba. Claro que se as meninas do Rio, se as meninas de Juiz de Fora, as meninas de Quissamã quiserem vir, serão super bem-vindas. Casa aqui para ficar não faltam, mas então toda primeira segunda-feira do mês será a nossa reunião presencial, tá, meninas? E a online, essa videoaula online, toda primeira quarta-feira do mês. Sendo que as aulas online serão videoaulas como essas gravadas e ou às vezes também via Skype, que é aquela que nós fazemos que vocês participam. Sendo que, meninas, por exemplo, algumas preferem a de Skype, algumas preferem a gravada. Nas gravadas, meninas, vão assistindo com papelzinho e caneta na mão e vão anotando as dúvidas. Se no meio de uma coisa que eu estou explicando aquilo não ficou bem entendido para você, anote ali as dúvidas. E depois vocês vão me procurar e vamos esclarecer as dúvidas. Depois podemos fazer, você pode me chamar, Elaine, vamos fazer uma reunião Skype, você e eu, porque eu tive algumas dúvidas sobre aquela reunião que você, sobre aquela aula que você gravou. Ótimo, a gente combina e faz essa reunião, tá? Então, ficou clara essa parte, meninas? Então, a partir de agora, entrando em ritmo de unidade, que tem a ver com a nossa surpresa, nós vamos ter uma reunião presencial toda primeira segunda-feira do mês e uma reunião online toda primeira quarta-feira do mês. O que não quer dizer que eu não possa jogar outros vídeos fora dessa data, mas essas datas tem que ter a reunião e tem que ter uma videoaula, tá? Os próximos temas, eu já vou até adiantar para vocês os próximos temas das videoaulas, porque caso vocês tenham algumas dúvidas a respeito desses temas, vocês já podem me mandando pelo nosso grupo de WhatsApp ou pelo particular e eu encaixo nessa reunião, tá? Nessas pautas. Então, os próximos temas serão: chegou minha caixa, e agora? Né? Essa videoaula vai ser voltada, meninas, porque a gente inicia, vou só fazer um resuminho do que será. A gente inicia, né? Alguém apresentou Mary Kay pra gente, falou da oportunidade de negócio, fez uma sessão de cuidados com a pele, e aí nós ficamos encantadas e iniciamos, e aí compramos o nosso kit maravilhoso e chegou a minha caixa. E agora? O que fazer? Né? O mundo, né? A gente é adicionada na Unidades Bela Abençoada, adicionada na área nacional, adicionada em grupos de WhatsApp. É um mundo novo de informações. Mas quais os primeiros passos? O que eu devo fazer a partir de agora? Esse será o tema da nossa primeira videoaula. E o outro tema também que eu vou abordar é inícios e abordagens para falar da oportunidade Mary Kay. Então, chegou sua caixa, você já sabe o que fazer com a sua caixa, já sabe como fazer as sessões, já sabe como fazer. Agora nós vamos passar depois a falar de inícios, de como abordar as pessoas para falar da oportunidade Mary Kay. Então, esses são os dois próximos vídeos que eu irei gravar. Esses vídeos, talvez eu até mande ainda esse mês. Mas, caso eu não consiga mandar, estarão na pauta da reunião. Tá, joia? Ai,
Será que ainda tá gravando? Deu um apagãozinho aqui pra mim, meninas, mas eu espero que ainda esteja gravando, tá? Eu vou sempre estar mexendo no mouse para ver se isso não acontece. Então, até me perdi. Ah, tá. As reuniões online, mais novidade, serão feitas videoaulas, né, ou pelo Skype, como eu disse, e serão feitas por mim e por vocês. Meninas, Momi está se preparando para ser diretora e para formar diretoras, não é mesmo? Porque em Mary Kay a gente cresce juntas, né? Uma com as outras, ninguém cresce sozinha. Então, o que acontece? Quero todo mundo em ritmo de unidade, tá? Então, eu até falei uma coisinha aqui errada, porque eu tenho uma surpresinha. Esses dois temas eu vou sim me comprometer com vocês, porque vocês estão me pedindo muito sobre esses dois temas. E eu vou me comprometer com vocês e vou passar ainda esse mês. E a nossa primeira reunião online, que vai ser nossa primeira quarta-feira do mês, dia 3 de junho, vai ser feita a primeira videoaula, vai ter a direção de Priscila. A Pri, você! Não falei que eu tinha uma surpresa para você? Você vai preparar a primeira videoaula. Isso! A primeira videoaula do mês de junho. E o seu tema vai ser objeções, tá, meu amor? Você vai contar o testemunho seu de como você entrou em Mary Kay, vai contar a sua história para nós e vai falar de objeções de mimimi. Gente, tem alguém melhor do que a Priscila para contar pra gente sobre objeções e mimimi? Priscila, que tem 3 filhas pequenas, não tem empregada, não tem ajudante, 3 filhinhas pequenininhas, não são 3 adolescentes que se cuidam sozinho, não, são 3 pequenininhas, né? Uma de 1 aninho, uma de 7, de 3 ou 4 aqui nesse meio, 3, tá, meninas? Então, e a Pri sempre foi consultora estrela, a Pri é top. Então, Pri, se prepare, se quiser vir aqui em casa antes pra gente fazer uma reuniãozinha, eu te ajudar nessa videoaula, pode vir, mas a próxima reunião online está sobre a sua responsabilidade. Gostou da surpresa, Pri? Falei que tinha uma surpresa pra você hoje, né? Então, é sobre isso, tá? Como diz o meu pastor, foi só uma introdução de mensagem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a carreira. Vocês vão entender por quê. Elaine, mas se as próximas aulas vão ser, né, sobre a caixa chegou e depois também de oportunidade, você já vai falar sobre a carreira? Eu já vou falar um pouquinho hoje sobre carreira, porque tem a ver com a minha surpresa que eu tenho para falar com vocês. Nós sabemos que em Mary Kay nós temos 2 vias de ganho, né? Que são as vendas, que nós conseguimos alcançar comissões de 25% a 40%, de acordo com a quantidade que a gente compra. E a outra via de ganho é montar a nossa equipe, né? E eu sou muito grata pela unidade que Deus tem me abençoado. Eu sou muito feliz por cada uma das minhas filhas, sou muito feliz. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa escada de sucesso. Então, o que acontece? Nós temos uma meta, né? Nós temos aqui um planejamento. Não sei se dá para vocês verem, com certeza não vai dar para enxergar, mas depois eu coloco para vocês. O homem tem que aprender, né? Fazer aquelas reuniões chiques que tem os slides do lado. O homem não sabe. Se tiver filhinho que sabe fazer essas coisas, vem dar aula para Momi, tá? Então, nós temos a escada do sucesso, né?
que é o quê? É o nosso índice de carreira, o nosso plano de carreira. Muitos de vocês já são super familiarizados com eles, mas algumas são novinhas e não têm muita noção. Então, como que funciona esse plano de carreira, né? Eu até separei aqui, eu vou falar isso para vocês na aula de inícios, mas eu já até coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nossas formas de ganho. Isso aqui, gente, é a minha pasta de iniciação. Só que a Renata até colocou pra gente uma pasta atualizada com novos preços, super top, né? Com novas dicas. Eu vou imprimir e vou trazer na próxima aula que eu vou falar pra vocês de iniciação, tá? Aqui, porque a gente vai falar de carreira, a gente vai falar aqui sobre as formas de ganho. Lucro de 25 a 40% sobre vendas de produtos. Bonificação ilimitada pelo desenvolvimento e liderança de sua própria equipe, bônus de formação de equipe, bônus de liderança e bônus de volumes de vendas, que é de R$500 a R$6.000. Acredito que esse dado aqui já esteja ultrapassado e já deve ser até maior do que esse. Mas o que nos interessa aqui é essa escadinha do sucesso. Por enquanto, vamos focar nela. Então, aqui, consultora de beleza. Consultora de beleza é a partir do momento que você entra em Mary Kay. Entrou em Mary Kay, comprou o seu kit, você é consultora de beleza. Mas para você começar a gerenciar o seu negócio, começar a subir a sua escadinha de sucesso, você precisa ser uma consultora de beleza ativa. O que é uma consultora de beleza ativa? Consultora de beleza ativa é aquela que faz um pedido mínimo de 300 pontos, tá, meninas? Então, você comprou o seu kit inicial e você faz um pedido mínimo de 300 pontos, você se torna uma consultora ativa. Abrindo parênteses, é claro, né, meninas, que todas nós sempre focamos em começar o nosso negócio com um pedido mínimo de 600 pontos. Por quê? Por causa das vantagens que um pedido de 600 pontos no nosso princípio nos oferece, né? Quando a gente faz um pedido mínimo de 600 pontos no nosso primeiro mês, a gente ganha aquela IT Bag super mega poderosa, né, meninas? Então, quando a gente inicia o nosso negócio fazendo um pedido de 600 pontos, a gente ganha essa linda bolsa desenhada, né, pela Patrícia Bonaldi, uma estilista super famosa. E essa bolsa, por onde você passa, ela chama atenção. As pessoas já sabem que você é uma consultora em Mary Kay. Então, você está ativa. Depois, para você se manter ativa, aí sim, é necessário você faça um pedido a cada 3 meses de no mínimo 300 pontos, tá, menina? Que te dá um lucro mínimo de 25%, né? Mas como aqui só tem mulheres tops, mulheres empreendedoras, mulheres que pensam no futuro, a gente sabe que aqui no mínimo a gente faz pedido qualificado, que é o pedido de 600 pontos, que nos leva a manter a nossa estrela, que é outro tema de outra aula que eu vou falar para vocês, que é ser consultora estrelas. Mas vamos seguindo aqui. Depois, você segue, a próxima escada é você ser consultora sênior. E hoje, né, eu já vim fazer essa reunião toda alegre, me explodindo de alegria, porque já tínhamos 2 consultoras sênior, que era a Priscila e a Letícia, e agora temos mais uma, Sheila. Mas depois eu vou contar para vocês o motivo que eu fiquei mais entusiasmada ainda com a conquista da Sheila, né? Então, vamos lá. O que é ser consultora sênior? É quando você tem 1 ou 2 iniciadas ativas.
tá? Se você iniciar uma filhinha, ela só comprar o kit, você não sobe na escadinha de sucesso. Você sobe na escadinha de sucesso quando a sua filhinha se torna ativa. Eu espero que esteja gravando, gente. Se torna ativa. Então, se tornou uma filhinha ativa, você é consultora sênior. 2 filhinhas ativas, você é consultora sênior. Depois, quando você tem 3 ou 4, você é iniciador estrela. E quando você é iniciador estrela, tudo muda na sua vida. Deixa eu contar por quê. Vocês começam a ganhar um bônus de 4%. A Elaine fala sério, né? Um bônus de 4%? O que é um bônus de 4%? Meninas, um bônus de 4% sobre aquilo que as suas meninas vendem. Talvez nem seja o mais gostoso de se tornar uma iniciadora estrela. O mais gostoso de se tornar uma iniciadora estrela é o poder de usar o blazer vermelho. Gente, o homem ama esse blazer, né? Fala a verdade. É a cara do poder, é o luxo. Eu acho que eu vou, tipo assim, eu vou virar diretora, mas eu vou sempre estar usando meu blazer vermelho. Por quê? O que tem de mais nesse blazer vermelho? Gente, tem que quando você vê uma consultora com um blazer vermelho, você tem o entendimento que essa pessoa comprou o sonho de Mary Kay Ash. Você tem o entendimento que essa pessoa decidiu crescer, porque ela está espalhando, ela está multiplicando estes sonhos. Se a pessoa, eu respeito muito, 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 porque existem pessoas que falam para mim, Elaine, eu não quero, eu quero vender e tirar 40% de comissão. Isso para mim já está ótimo. Passar pedidos inteligentes e tirar 40% de comissão, isso para mim já está ótimo. Mas meninas, eu queria até que a minha câmera fosse boa para vocês olharem nos meus olhos. Olha que delícia tem sido o nosso relacionamento nessa unidade Bem Me Quer. Mary Kay Ash sempre falou, eu não trouxe aqui o meu, mas eu até encorajo a vocês a lerem o livro Os Milagres que Acontecem de Mary Kay Ash. Que tudo começa a acontecer quando você enriquece vidas. Quando você começa a realizar os sonhos de outras pessoas. Então, quando a gente se torna Red Jet, é o nosso grupinho, a nossa unidade que está nascendo. Sabe quando a gente fica grávida e está ali nos primeiros 3 meses, que a gente ainda não tá com aquele barrigão, mas já sabe que tá ali, que tá sendo gerado com todo carinho, com todo amor. Isso é ser Red Jet. Porque depois que chega esse blazer vermelho, depois que você veste esse blazer, ele é o poder. É o poder por quê? É o poder, meninas, que te impulsiona a mover o seu negócio, te impulsiona a seguir a sua carreira, te impulsiona a querer mais e mais e mais, subir mais um degrau, mais outro degrau, mais outro degrau. Então busquem, eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, busquem ardentemente 3 meninas, 3 filhinhas ativas. É difícil? Fala pra mim se é difícil. Então vou dar uma dica que eu já tenho dado para vocês, várias dicas. Pratiquem o 5 mais 5 mais 5. O que é o 5 mais 5 mais 5? Façam 5 contatos por dia, 5 vezes por semana, até 5 horas da tarde. Meninas, falem para as pessoas como tem sido a sua experiência em Mary Kay. Isso a gente vai falar na nossa aula de início, mas falem da experiência de vocês com Mary Kay. O que vocês têm vivido em Mary Kay? Eu tenho certeza que se vocês falarem para 5 pessoas durante 5 dias na semana, no final dessa semana vocês terão 3
Redjet. 3 iniciadas qualificadas e serão Redjets, tá bom? Depois disso, as coisas só melhoram. Aí, quando você tem de 5 a 7 iniciadas, você já começa a ganhar um bônus de 6%. Gente, esse bônus é o quê? Quando você vai lá fazer o seu pedido, vai ter um bônus, um crédito ali, que você vai fazer os seus pedidos. Vamos supor, o seu pedido deu X reais, vai ter aquele bônus, você vai descontar no seu pedido, tá? Então, e se caso você tenha uma conta corrente, já tenha CNPJ, isso depois a gente pode até conversar com a Renata para ela orientar a gente melhor. Também tem como vocês receberem em dinheiro, tá? Esses bônus. Eu ainda pego em produtos porque só agora que eu vou precisar de fazer meu CNPJ. Calma aí que eu já vou contar. Calma, peraí. Então, por enquanto, eu faço. Gente, é muito bom, porque tem vezes que você faz pedido de 600 pontos, de 900 pontos e paga muito pouquinho. É ótimo. Então, o nosso lucro é muito maior que 40%, que 30%, que 35%. Então, vamos lá. Então, o próximo passo é de futura diretora. Olha que chique, gente. Com 8 ou mais iniciadas, você já é futura diretora e tem um bônus de 8 a 12%. Tá melhorando, não tá? Tá ficando bom. E aí, depois desse passo, tem uma escadinha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu pôr minha mãozinha aqui. Ai, que escadinha. Como, gente, eu já tive aqui, tá? Eu comecei aqui. Porque em Mary Kay, deixa eu contar pra vocês, acho que vocês não sabem não, né? Todo mundo começa igual, todo mundo começa do mesmo jeito, tá? Aqui é uma empresa tão maravilhosa que não tem padrinho, não tem quem indica, só quem determina onde você quer chegar é você. Então eu comecei aqui, ó, como consultora, tá? Ativa, com um pedido de 900 pontos, porque quando eu comecei eu quis a bolsa, a bolsa não, que na época o meu nem tinha essa bolsa de Kerma, né, gente, mas eu comecei com um pedido de 900 para eu ganhar esses produtos aqui todos, né, então eu comecei já querendo tudo que a empresa podia me dar. E aí, depois de futura diretora, vem um passozinho. Diretor em qualificação. Alguém já ouviu falar disso? Eu tô feliz hoje, não tô, meninas? Então, quando você tem 10 iniciadas ativas ou mais, colocar um pedido de 1.200 pontos pessoais no mês anterior, você se torna diretor em qualificação. Muito chique, né, gente? E depois de diretora em qualificação, o próximo passo é ser diretora. Por que eu estou tão alegre assim? E eu falei que eu tinha uma surpresa para vocês. Eu quero falar para vocês o que é ser, eu já falei, né, que o que é ser consultora ativa. Então, e consultoras ativas são A1, A2 e A3. Porque no mês que você passa o pedido, você é A1. Se no próximo mês você não passar, você já se torna A2. Se ficar mais um mês sem passar, se torna A3. Se você ficar mais um mês sem passar, você já se torna P. E aí você não é ativa, tá? Então é muito importante que vocês sejam sempre ativas, tá, meninas? E depois eu vou conversar com algumas de vocês em particular para vocês saberem essa situação de vocês. Eu tenho na minha unidade Bem Quer filhinhas ativas. Deixa eu falar para vocês quem são as minhas filhinhas ativas que estão de A1 até A3. Bruna, Daiane, Fabiola, Ellen, Laura, Lênica, Letícia, Priscila, Rafaela, Samara e Sheila. Essas aqui, meninas, são as minhas filhinhas ativas diretas, tá? Não são as minhas netinhas, que eu já tenho lindas, né? Que é a Bárbara, que é a Cris, são as minhas... E Yara, gente, eu tô cheia de netinhas, isso é um orgulho pra mim.
Cris, Bárbara, Yara, Elisângela, Tati, muitas netinhas. Eu sou uma avó linda, nem chutona. Então, voltando aqui, vamos contar quantas meninas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ativas. O que significa isso? Que no dia 1º de maio eu mandei a minha carta de qualificação. Eu falei que eu tinha uma surpresa para vocês. O Momi entrou em qualificação, meninos. Nossa unidade está em qualificação para o diretorado. Uhul! É isso mesmo! E por que eu resolvi contar isso para vocês? Resolvi abrir o meu coração. Porque, meninas, isso é um sonho que eu sonhei com tanta vontade, que eu não achei justo viver esse momento sozinha. Eu pensei muito e resolvi que eu queria compartilhar isso com essa unidade maravilhosa que Deus tem colocado na minha vida. Até porque, nesse momento de qualificação, temos algumas regrinhas que eu preciso compartilhar com vocês. Mas então é isso, o Momi está em qualificação, eu sou DIC, diretora em qualificação, e o próximo passo da minha qualificação o próximo passo depois de diretora em qualificação é ser diretora, né? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? O que me entusiasmou contar isso pra vocês é que veio aqui na Aplause esse mês, vocês já receberam a aplauso de vocês? Veio aqui falando, ó, diretoras de venda independente em 3, 2, 1. Então, veio aqui um resuminho do que precisamos para a gente se tornar em qualificação. E bateu muito com a minha data, né? Maio, junho, julho e agosto me formo em setembro. Ou se o que é o que eu quero, pretendo, maio, junho, julho me formo em agosto. O que acontece, meninas? Por que eu quero compartilhar com vocês esse momento? A partir do momento que eu mandei a minha carta para a Mary Kay e fui aprovada, tá, meninos? Porque a gente manda a carta e a gente espera uma aprovação, tá? E eu fui aprovada, nossa unidade foi aprovada. Agora, nossa unidade fica em observação. O que é isso? Até falei isso com vocês hoje lá no grupo. O Momi tava doido para contar, doido para falar. Temos que prestar atenção naquilo que nós postamos na nossa página aberta. Por quê? A respeito de regra de ouro. Então, o que acontece? Não podemos postar mercadorias com preço nenhuma de nós, meninas, tá? Nem eu, nem nenhuma de nós da nossa unidade, porque a nossa unidade está em observação. Então, nenhuma de nós postar, por exemplo, lembra que eu passei para vocês no WhatsApp um monte de fotinhas muito legais para vocês passarem e falarem sobre inícios com suas futuras iniciadas? Fotinhas estilo aquela postar no Face, não pode, é só em particular que você pode iniciar a carreira. Você pode postar fotos no Facebook, mas sempre fez sessão, faz sucesso, amo Mary Kay, essa vida é Mary Kay, mas você não pode postar assim, venha fazer parte da minha unidade, venha fazer parte da minha equipe, nada disso, me chame, eu vou, não podemos. Hoje nós já estamos com ferramentas ótimas em sintonia, e no site da Mary Kay, do Facebook Mary Kay Brasil, a página, né, oficial da Mary Kay, que tem, né, venha ser Mary Kay para ser mãe, para ser executiva, aquilo, gente, não tinha nada disso, porque nem isso podia. Agora a Mary Kay já tem um material ótimo pra gente. Então, para não ficar muito longo, né, esse vídeo, e eu já contei isso pra vocês, eu tava doida pra contar,
eu vou explicar um pouquinho o que é qualificação. Vou explicar rapidinho. Depois, durante os nossos áudios de WhatsApp, talvez a gente faça uma reunião Skype e eu converso com vocês. Primeira coisa, eu quero saber quem vai comigo nessa qualificação. Em que sentido? Quem quer crescer junto comigo? Quem quer entrar em qualificação junto comigo? Quem quer, sabe? Por exemplo, a qualificação, eu estava pensando aqui, é maio, junho, julho. No final da minha qualificação, vocês podem estar mandando a carta de vocês. Que tal? Que tal se a gente fechar isso? Quando a minha estiver acabando, vocês estejam mandando. Não que vocês não possam mandar antes. Sebinho na canela, sebo nas canelas, dá para mandar a carta antes. Quem sabe a gente se forma juntas. Mas eu quero saber quem está comigo, né? Essas 10 que eu li aqui, eu tenho certeza que estão comigo. Tem mais alguém aí? Tem, né? Tem as minhas netinhas. Sei que estão todas comigo. Então, o que acontece? Aí, aqui, eu vou falar para vocês. Aqui mesmo na Aplause veio já... Se vocês já receberam a Aplause, estudem a página 12 e a página 13. Mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês o que é qualificação. Para entrar em qualificação, você precisa ter pelo menos 3 meses de consultor. Então, meninas, quem já tem 3 meses de consultora Mary Kay, corre. Faz igual a Mônica que demorou tanto, não. Corre. Corre e vem para a qualificação com a Mônica. Você tem que ter 1.200 pontos pessoais no mês de qualificação, que é o que eu fiz antes. Ter pelo menos 10 iniciadas diretas ativas, que é a minha lista poderosa que eu li para vocês. E enviar uma carta de intenção para a Mary Kay. O que eu falei, nós somos analisadas. A gente manda a carta e é analisada. E a nossa unidade, graças a Deus, cumpre a regra de ouro, né? Então, nós fomos aprovadas. Sua qualificação deve ser fechada entre 1 a 4 meses, tá? E o que a gente precisa para fechar essa qualificação? Ter 30 consultoras ativas, que é um total, tá, meninas? As minhas filhas diretas, as minhas netas, bisnetas, a partir do dia 1º de maio. Então, por exemplo, a Sheila, ela já tem filhinhas e ela iniciou a Denise depois do dia 1º de maio. Então, Denise faz parte da nossa qualificação, tá? Mas as outras filhinhas da Sheila, bora ficar ativas, bora com que a mome de vocês virem reject e a nossa unidade vai estar cada vez mais fortalecida. Todas vocês são muito importantes nesse processo. Então, 40 mil pontos, você pode contribuir com 10 mil pontos. O que é isso? A unidade dentro desses 4 meses tem que fazer 40 mil pontos, 10 mil pontos por mês. Providenciar documentação referente à abertura de empresa ou registro de autônomo. Não falei, meninas, que agora eu tinha que providenciar isso? Por quê? Porque como aqui nos ganhos a gente tem bônus de liderança e bônus de volumes de vendas, quando eu me tornar diretora, eu começo a ganhar um bônus da Mary Kay em dinheiro, né? Então, eu preciso ter essa conta, providenciada essa conta. E aqui eles fizeram um mapinha, né? Qualificação em 4 meses, maio, junho, julho e agosto. Só que aqui eu pretendo, e em nome de Jesus eu vou conseguir essa daqui, ó, qualificação em 3 meses, maio, junho, julho e me formar em agosto. Por quê? Porque existe uma chance extra, que é o quê? De ganhar uma viagem chiquérrima lá para Porto de Galinhas e participar de um treinamento especial para novas diretoras. Para conquistar, você precisa ter em seu período de qualificação de diretora pelo menos 50 mil pontos da unidade, 50 consultoras ativas ao término da qualificação, 40 consultoras ativas ao término da qualificação. Isso aqui, meninas, por enquanto para vocês são detalhes que eu estou passando por alto, que vocês têm na revista e que depois
com cada uma, aquela que decidir, Elaine, eu também quero entrar em qualificação. Vamos, eu vou com você. Então, vocês vão me chamar e a gente vai estudar, fazer um plano de ação para a sua qualificação. Então, o que eu queria mais contar para vocês, né? Era isso, era dizer para vocês que agora a Momi está em qualificação, que estou em observação pela Mary Kay, então preciso fazer tudo certinho, seguir a regra de ouro. E eu quero muito, 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 quando eu me formar diretora, gente, a qualificação é um momento que muitas diretoras passam até por ele sozinhas, né? Eu tive conselhos dos dois lados, conselhos para, né, para passar sozinha, conselho para ir com todas vocês, porque a qualificação é algo que depende de mim. Eu preciso ter 30 ativas, eu preciso fazer os pontos, mas é claro, meninas, que eu quero ver todas vocês reject no final dessa qualificação. Gente, olha que luxo! E fora, que eu não sei se vocês se recordam, mas eu não me esqueci, a Renata fez uma promessa que está gravada no WhatsApp, que era, e agora vai ficar registrada aqui nesse vídeo, que na minha formatura de diretora, ela viria fazer o meu debut aqui junto com a Lorenza Lacerda. Vocês estão lembradas disso? Agora imagina que poder, né? Eu recebendo meu blazer azul, a gente recebendo a nossa unidade e vocês todas de blazer vermelho. Todas, todas, todas. Vai ser a foto mais linda. Linda, linda, linda. Então, é isso. Eu quero crescer. Eu quero me tornar diretora, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero vocês juntas comigo. Quem vem comigo? Quem vai estar aqui comigo? Então é isso, meninas. Eu fiz um roteiro e acabo me perdendo um pouco. Se alguém tiver dúvidas sobre o que é essa qualificação, depois a gente em particular vou conversar com cada uma de vocês. Cada menina, eu já até quero que vocês saibam que cada uma dessas que estão ativas, eu vou procurar vocês durante essa semana para a gente conversar, para eu ficar sabendo quais de vocês quer, né, esse plano de ação, quais de vocês quer se tornar reject. Quer dizer, eu tenho que fazer 30 ativas nesses 4 meses, nesses 3 meses, né? Um total de 30 ativas nesses 3 meses. Vocês precisam fazer só 3. Ah, fala sério, ninguém vai querer só 3, né? Eu quero todo mundo já de futura diretora. Mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, por baixo, 3, uma por mês. Fala sério, né? Mas assim, porque aí todas vão estar de blazer vermelho. Mas eu acredito, né, meninas, que todas vocês podem se tornar reject assim, ó. Esse mês dá pra fazer? 3, dá pra fazer. Eu não vejo a hora. Gente, hoje já foi tão emocionante, não foi? Quando a Sheila falou ali, ativei a minha filhinha, agora eu sou consultora sênior. Gente, é muito gostoso tudo isso, né? Porque a gente está enriquecendo vidas, a gente está superando coisas, que objeções, risinhos. Quem não passou por isso, né? Quem não passou? Gente, Mary Kay tá fazendo lavagem cerebral na cabeça dessa menina, tá louca? Gente, deixa eu contar pra vocês, vou contar até baixinho. Quando eu entrei em Mary Kay, eu já entrei assim com visão, assim, primeiro eu entrei sem saber muita coisa, mas logo que a Renata, que eu fui assistindo, gente, eu sempre fui muito curiosa, eu já fui assistindo as primeiras videoaulas e tudo. E o que acontece? Quando eu entendi o negócio, né, eu quis. E eu já falei que eu seria diretora. Então eu ainda não tinha nenhuma filhinha
E eu falei assim para uma pessoa que eu amo muito. Eu falei assim: é muito legal, a gente se torna diretora. Aí a pessoa falou assim comigo: o que precisa para você se tornar diretora? Aí eu preciso ter 30 consultoras vendendo, 30 consultoras ativas. Gente, ela não falou nada, ela só olhou para mim assim, ó. Impossível, isso não vai acontecer. Gente, foi desse jeito. Aquilo me deu um baque, tipo assim. E aí ela continuou falando. Em Além Paraíba, cidade pequena, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Foi falando, e foi falando, e foi falando. E uma pessoa que me ama, que eu amo, que eu respeito. Não foi meu marido, tá, gente? Graças a Deus não foi. Mas aí, gente, de vez em quando, o diabo vem com aquela imagem daquela pessoa falando isso pra mim. Tipo, não vai acontecer. E por alguns instantes eu pensei mesmo, né? Ai, tão cansada, Além Paraíba é tão difícil. Essa cidade pequena, eu não tenho carro. Ai, aí eu fico daquele jeito. Só que toda vez que eu ficava daquele jeito, quando a minha caixa chegou, a primeira vez que eu comprei a minha caixa, eu consagrei ela ao Senhor. Eu orei, eu consagrei aquela caixa ao Senhor. Um dia ainda vou contar esse testemunho para vocês. Então, toda vez que o diabo vem com essa afronta na minha mente, e eu vejo nitidamente a imagem da pessoa fazendo assim. Meninas, aquilo, eu não sei da onde vem sei, vem de Deus, aquela força dentro de mim que fala assim para mim: aquilo que você não pode, aquilo que é impossível, eu posso por você. Então, meninas, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, quando o diabo vier dizer para você, você não pode, diga para ele: não, eu não posso. Eu, nas minhas condições, eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas por mim. Então, agora vocês vão entender. E aqui, né, vou para finalizar a nossa aula, nossa reunião, que eu vou tentar das outras fazer menor, mas hoje era um dia especial. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Minha filha, quem é você para ter uma unidade? Você não tem carro, você não tem um sobrenome importante, você não tem dinheiro, 5 pães e 2 peixinhos. E essa semana, meninas, que passou, quem tá de pertinho aqui comigo, sabe que eu passei por uma semana que foi difícil. O que aconteceu? Sábado passado, eu fiz um evento maravilhoso lá em Leopoldina, num salão, foi ótimo, eu trabalhei durante todo o dia, vendi um pedido de 40% em um dia, foi maravilhoso. E aí eu chego aqui em Além Paraíba, aliás, lá de lado de dentro do salão, meu marido me posta um WhatsApp, uma fotinha, 2 fotinhas, olha o que tá aqui na porta da farmácia. Um carro rosa, né? Um cruze rosa com uma diretora. Eu achei aquilo um máximo tal, mas quando eu cheguei aqui em Além Paraíba, todas as notícias que eu tinha era: nossa, vai ser muito difícil para você, né? Porque a sua diretora tá tão longe de você e a minha diretora tem carro rosa e vem aqui e faz eventos, e isso chama atenção. Você devia ter começado com essa diretora daqui, que está aqui próximo, né? Aí depois algumas das minhas consultoras foram afrontadas da mesma forma, né? Até uma pessoa que ela ofereceu a oportunidade, iniciou com essa outra, porque nesse evento que ela fez, que ela foi convidada,
tinha lá a diretora com carro rosa. E aí, meninas, eu fiquei essa semana, falei, gente, como que eu vou fechar essa qualificação dentro de Além Paraíba, sem nenhum carro para andar, né? Eu não frequento as boutiques, eu não frequento a alta sociedade aqui da cidade, eu não tenho nome, eu não tenho status, e a diretora que tá aqui, ela só anda, né, no saltão, toda produzida, e além de tudo tem acesso a uma diretora que tem carro. Nós temos, né, a nossa diretora é top, poderosa, falou outro dia pra gente o currículo dela, mas infelizmente ela está lá em BH e é difícil dela estar aqui com a gente. E a gente sabe que infelizmente essas coisas realmente em cidade pequena chama muita atenção. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, aqui vai ser muito difícil. Porque todo mundo tá aqui, quando você vai falar da oportunidade, te pega e te fala assim, você é da unidade daquela moça do carro rosa, que não sei o que, do carro rosa, tudo é o bendito carro rosa. Então, aí quando me veio esse estudo do nosso cenáculo, que eu precisava de ter que Jesus precisou de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, sabe o que eu tenho? O que eu preciso para fechar essa qualificação? A unidade mais poderosa de Além Paraíba. Meninas, eu duvido que essa diretora que está aqui tem uma unidade tão fortalecida quanto a minha. E com os nossos 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos fechar essa qualificação para a honra e glória do Senhor. Eu vou continuar fazendo as minhas sessões de motoboy, sim. Eu vou atender as minhas clientes de motoboy, sim. E eu vou falar dessa oportunidade para todo mundo que passar na minha frente. Tem pele e respira, vai ouvir falar de Mary Kay. E quando eu me formar, para a honra e glória do Senhor, eu vou bater no peito e falar assim, eu me formei, porque eu tenho uma unidade poderosa, eu tenho mulheres de garra na minha unidade, eu tenho mulheres que trabalham, que vestiram a camisa do meu sonho, eu tenho mulheres na minha unidade que são muito mais poderosas do que uma diretora de carro cor-de-rosa. Não desmerecendo, porque o meu sonho é ter um carro de cor-de-rosa, porque a minha diretora é top e ela tem um carro cor-de-rosa, mas ela não está aqui com a gente. Então, não é pela falta desse carro cor-de-rosa para desfilar aqui em Além Paraíba que eu não vou fechar essa qualificação. Eu vou fechar essa qualificação. E vai chegar o dia que, em nome de Jesus, outras unidades a partir de nós serão formadas através do nosso testemunho e, por acaso, contarão com o nosso carro, com o meu carro, com o carro cor-de-rosa da nossa unidade. Mas eu espero que nenhuma de vocês pensem que é um carro que conquista as outras. O que vai conquistar, que vai trazer pessoas para a nossa unidade é o nosso trabalho, é a transformação da nossa vida, é as pessoas verem a nossa dedicação, quanto nós amamos Mary Kay, é quando nós respeitamos as pessoas, quando nós cumprimos a regra de ouro, tá, meninas? Então, eu tenho certeza que vocês, a unidade BMQ, juntas e eu somos os 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor há de multiplicar. Por isso que eu postei esse vídeo essa semana para vocês com aquela canção. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, de conquista e de multiplicação. Gente, maior poder está na unção que Deus vai derramar sobre a nossa unidade. Que nenhum carro, por mais poderoso que seja, tem o poder do brilho
que vai ter o nosso olhar, do brilho que vai ter o nosso blazer vermelho. Então, meninas, é isso. Quero encerrar a minha fala com isso. Não usem de artifícios. Eu não tenho a minha múmia aqui por perto. Eu não tenho minha diretora aqui por perto. Mary Kay é receita de bolo. Ela deu aqui, ó. Isso tudo aqui pra gente estudar, pra gente ler e bora correr conquistar os nossos sonhos. A nossa unidade vai se formar em nome de Jesus para a honra e glória dele. E as pessoas que zombaram de nós, que nos afrontaram por nós não termos um carro cor-de-rosa, um dia a gente vai dar carona para elas no nosso carro. Um dia nós vamos ser go-gives na unidade delas, porque esse era o legado de Mary Kay Ash. Mary Kay Ash, eu tenho certeza que não fez, ela não deu esse carro para uma ostentar com a outra, não, era para uma auxiliar a outra. Mas infelizmente as pessoas distorcem as coisas, né? Eu já ouvi falar que é saber o poder, o valor de uma pessoa, dá poder na mão dessa pessoa, né? Então muitas pessoas quando ganham o carro, quando se tornam diretores, a Renata tem essa expressão, se enchem de diretorite, né? Então que nós venhamos ser humildes sempre e ser go-give sempre, que é sempre estar auxiliando as outras pessoas. No mais é isso, meninas. Eu quero pedir desculpa que eu não tenho nem noção de quanto tempo está sendo esse vídeo. Vou procurar fazer vídeos curtinhos, mas é isso. A minha mensagem é que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E eu profetizo a unção de multiplicação sobre a vida de vocês, sobre a unidade BMQ. Um beijo, espero que vocês tenham gostado da surpresa. Tchau!